Deus seja para todos sempre glorificado. Está no ar mais um programa falando de saúde. O programa falando de saúde que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui pelo Facebook, com o nosso amigo, companheiro, o nosso doutor Valmir Rigueiro. E o programa falando de saúde desta noite vai ao ar com um tema importantíssimo. Nós estaremos falando sobre a síncope. E desde já você pode estar compartilhando esta live para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas. E você pode estar tirando todas as suas dúvidas e interagindo conosco, deixando aí a sua pergunta no programa Falando de Saúde, que nós estaremos respondendo a todas as questões. Desde já eu quero estar cumprimentando o nosso querido amigo e doutor Valmir Rigueira. Boa noite, doutor Valmir. Boa noite a todos. Hoje iremos abordar um assunto que vem tendo uma procura muito grande no ambulatório, que é sobre a síncope. O que é a síncope? É aquela perda da consciência de uma forma súbita e breve. A pessoa ela perde essa consciência e ela retorna espontaneamente, não tendo nenhuma contração. Ela perde também o tônus muscular, ao contrário da convulsão. Na caso da convulsão, o paciente ele tem essa perda da consciência e apresenta um tônus muscular, né? O paciente ele fica imóvel, flácido e geralmente com o pulso fraco, fino, né? E os membros frios, né? A pessoa chama de quase síncope ou pré-síncope quando ele começa a sentir os sintomas de tontura, mal-estar, aquela sensação do desmaio. Isso. E as causas da síncope, ela na verdade são devido a um fluxo, uma insuficiência do fluxo sanguíneo para ao nível cerebral. As causas que normalmente tem que ser pesquisada são as doenças cardíacas, aquelas onde tem aquela obstrução de saída, ou por uma estenose, ou por um problema valvar, ou até mesmo a parte cardíaca, né, o coração fraco, né? Temos também pela disfunção sistólica, né, que é o coração fraco, e a diastólica, que seria o relaxamento cardíaco. Esse relaxamento cardíaco estaria, na verdade, com um comprometimento. Temos a arritmia também. A arritmia, o coração ele começa a bater numa frequência alta, fazendo com que esse coração ele não consiga ter esse relaxamento para receber esse retorno sanguíneo, para poder estar contraindo e ejetando. E isso faz com que ocorra uma diminuição do fluxo sanguíneo a nível cerebral, dando aí a síncope, esse desmaio, essa perda da consciência súbita e a recuperação, né, espontânea. E no caso, doutor Valmir, nós sabemos que hoje, né, pacientes cardíacos e principalmente também com um diagnóstico neurológico pode ter essas crises de síncopes. E no caso da pessoa que é vitimada ou diagnosticada com um quadro neurológico ou cardíaco, ela precisa ter cuidados, né, doutor, em relação aos lugares em que ela está, porque na realidade, no caso da síncope, se ela tiver, né, a questão relacionada ao mal súbito, o desmaio, e ela cair, bater a cabeça, isso pode ser fatal, pode ter um, né, problema maior. Uma pessoa paciente que dirige também, ou está sempre acompanhado. Então, as pessoas que tiverem esses problemas cardíacos, tanto na parte sistólica, a diminuição do retorno venoso, ou arritmia, tem que ter, na verdade, um cuidado, uma orientação,
por causa da possível ocorrência aí de uma síncope, né? De uma síncope. Então, para aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando pelo programa Falando de Saúde na noite de hoje, doutor, a síncope, na realidade, por inúmeras vezes, ela é confundida, né, doutor? Porque as pessoas acabam tendo uma falsa impressão relacionada à síncope através de um transtorno psicológico, uma hipoglicemia, né, doutor? Uma queda de pressão, uma queda de pressão, uma hipotensão, né? E às vezes a pessoa ela passa a ter esse entendimento que na realidade é um entendimento enganoso, né, que passa a gerar, né, algumas influências na mente da pessoa, e a pessoa ela não busca ajuda, ela não procura um atendimento ambulatorial para estar avaliando, pesquisando. E isso é necessário, né, doutor? Isso é necessário, e também tem uma grande importância também tentar colher o histórico da pessoa que acompanha essa pessoa, que presenciou essa síncope. Se teve tônus musculares, se teve alguma outra alteração. Isso são dados muito preciosos para poder estar diagnosticando, estar avaliando se realmente foi uma síncope ou qual a etiologia que possivelmente pode ter desencadeado esses sintomas, né? Esses sintomas. Inclusive, doutor Valmir, no caso da epilepsia, ou seja, da convulsão, nós sabemos que a pessoa que está convulsionando naquele presente momento, ela se retorce. Normalmente, né? Ela tem esse tônus muscular, é uma perda súbita também da consciência, né? Tem uma recuperação também espontânea. A língua, né? Ela chega a espumar a boca também. Então, esses são dados, na verdade, muito importantes, que normalmente quem vai fornecer esses dados é quem presenciou. Sim. Né? Então, através desse histórico, desses dados, o médico vai poder estar diferenciando, né, a síncope da convulsão. Sim. Né? E a convulsão em si, a epilepsia, ela pode ser comparada e até mesmo, doutor, ter uma compatibilidade de aspecto entre um diagnóstico e outro? A convulsão, você tem uma hiperatividade da parte a nível cerebral, né? A síncope, você tem, na verdade, uma diminuição do fluxo sanguíneo que vai levar o oxigênio, os nutrientes, a glicose para nível cerebral. Você tem essa diminuição desse fluxo através daquelas possíveis patologias, como, por exemplo, a parte cardiológica, ou a diminuição do retorno sanguíneo para a parte a nível cerebral, podendo levar essa ou até mesmo a arritmia, que são as frequências cardíacas aumentadas acima de 150, 180 batimentos, e também temos as bradicardias também, né? Os estímulos vagais também, podem estar desencadeando a síncope. Então, a diferença na causa etiológica, né? Que na verdade, você tem uma hiperatividade da parte cerebral, o outro você tem uma diminuição do fluxo da parte sanguínea, que leva o oxigênio, e a parte de oxigênio, de glicose a nível cerebral. No caso da síncope, doutor Valmir, e da epilepsia, ela pode ser confundida? Sim, por isso que os dados de quem presenciou, porque a pessoa que teve a síncope, a crise convulsiva, normalmente ela não vai lembrar. Então, quem presenciou o ocorrido é muito importante e tem uma validade muito grande para o médico poder estar diagnosticando, diferenciando síncope da crise convulsiva ou qualquer outra patologia, né? E no caso da síncope, doutor Valmir, a pessoa que nasceu, né, com um problema patológico no coração, né, um problema cardíaco,
como PR curto e uma arritmia, uma estenose, um coração, uma uma cardiopatia, uma cardiomegalia, um coração, ou seja, coração fraco, né? Sim, onde ele vai diminuir aquele fluxo sanguíneo, podendo estar levando essa a pessoa que nasceu com esses problemas, ela pode ter ao longo da vida a possibilidade de ter uma síncope? Sim, pode sim. Pode, né? Pode. Doutor? Então, aquelas pessoas que têm problema cardíaco, que têm uma arritmia, que têm histórico na família, tem que ficar em alerta, tomar um cuidado para não estar sozinho ou em alguma situação, alguma localização e desencadear essa síncope, esse desmaio, doutor, essa perda súbita da consciência. Da consciência, inclusive enfatizando que o Dr. Valmir ele abordou aqui, que é algo importantíssimo, a você que sofre, né, ou já sofreu uma epilepsia, né, uma crise convulsiva, e até mesmo falaram para você, o que você está tendo é uma crise convulsiva, uma crise de epilepsia, mas não foi investigada, né, doutor? E às vezes a necessidade, né, de estar fazendo um acompanhamento tanto com o cardiologista quanto também com o neurologista é essencial, né, doutor? Sim. É essencial estar pesquisando a causa, né? Sim. O que causou essa perda súbita e espontânea aí da consciência. Então, a partir do momento que o paciente desencadeia, apresente um episódio de síncope, deve procurar o seu médico de confiança, ou seu clínico, cardiologista ou neurologista, para poder estar observando, avaliando a possível causa, né? A possível causa. Na verdade, a perda da consciência, o desmaio, é uma coisa muito traumática para quem está do lado, né? Então, é muito comum a gente receber no pronto-atendimento, no pronto-socorro, o paciente assustado. Assim, tem que realmente ir atrás, né? Mas pesquisar, mas uma coisa traumática, né? Para quem está presenciando, né? E principalmente, né, doutor, aquilo fica guardado na memória da pessoa, e ela automaticamente vendo, né, e acompanhando aquilo, ela pode até ter alguns transtornos, né, referentes ao medo, ao pânico, né, à ansiedade também. Né? Eu já acompanhei, já atendi muitos pacientes, que inclusive foi até uma sugestão do tema da síncope dos pacientes que a gente atende aqui na Clínica Vila Alpina, sobre esse assunto, né? Pacientes que estavam dirigindo, perderam a consciência, bateram o carro, metrô, na parte do metrô, a pressão cai, o retorno venoso, o retorno sanguíneo cai, causando essa síncope. Sim. Né? Inclusive, doutor Valmir, o doutor abordou algo importantíssimo, né? Principalmente nessa questão da circunferência, porque nós sabemos que o cuidado, a prevenção é tudo, né, doutor Valmir? E por inúmeras vezes as pessoas elas têm uma vida lograda à fadiga, à sobrecarga, ao nervosismo, o estresse, ao estresse, né, doutor? E isso pode estar desencadeando alguns problemas. A alimentação, que é a hipoglicemia, a falta do açúcar no sangue, né? Acaba gerando e desencadeando alguns problemas, alguns fatores na área da saúde, inclusive tanto cardiológicos quanto também neurológicos. E quanto antes a pessoa que começa a sofrer ou ter crises da síncope,
é necessário procurar ajuda e principalmente o atendimento médico, né? O tratamento, é verdade. As pessoas também que ficam muito tempo em pé, né? Sim, também doutor. Pode estar desencadeando a síncope também. Que é a posição ortostática, né? Sim. Medicamentos também podem estar levando aos sintomas aí os episódios da síncope, né? Inclusive, doutor Valmir, para aqueles que nos acompanham, que estão aí nos assistindo, os medicamentos à base de dopamina, eles podem gerar a síncope? Podem Quando sim. A pessoa passa a utilizar esses medicamentos, os beta-bloqueadores também, os bloqueadores de cálcio também pode estar. Os beta-bloqueadores eles ocorrem bastante devido à perca da rotatividade do coração naquele presente momento. A frequência cardíaca. Sim, né? E eu acompanhei um caso, né, que foi referente à síncope. Né, uma pessoa que tinha uma arritmia que era controlada através do beta-bloqueador, e ela fez o uso quando na realidade o coração dela estava normal, não precisava. E ela tomou 2 comprimidos de beta-bloqueador e ela teve uma crise de síncope, doutor. Uma bradicardia, que é uma frequência cardíaca baixa, levando aí a síncope. E causou a síncope. No caso, ela caiu, né? E ela acabou caindo sentada, porque ela estava numa calçada, né? E ao lado da calçada haviam aqueles postes para barrar veículos, para que o veículo não venha atravessar, na calçada. Para que as pessoas não venham colocar veículo em cima da calçada, né? Que na realidade comerciante, há muitas pessoas que às vezes se cansam de ver os motoristas imprudentes colocando o veículo em cima da calçada, passam a colocar aqueles postes de ferro com concreto em cima da calçada. E na realidade essa mulher ela teve uma crise, né, mas ela caiu sentada ali, né, ela perdeu a consciência naquele momento, acabou, né, ficando com o corpo gelado, o coração dela entrou com os membros frios, pulso fino, né? Bradicardia e aí naquele presente momento depois ela foi voltando espontaneamente, né? Espontaneamente, mas na realidade a pessoa que passa a fazer o uso tanto dos betas bloqueadores quanto também dos bloqueadores de cálcio, dos medicamentos que são controlados, antidepressivos, os psicotrópicos, é necessário ter prudência, né, Sr. Valmir? Ter prudência e fazer o uso somente após a avaliação médica. Né, doutor? Inclusive, aqueles que estão nos assistindo neste exato momento, a necessidade de um paciente que faz o uso contínuo e faz o tratamento através do medicamento em relação a uma questão na área da saúde, de você estar passando com o médico, com o seu médico, ela é necessária, é mútua, né, doutor? É fundamental, tanto para poder descobrir a causa e evitar possíveis novos episódios, né? Episódios, né, doutor? Porque às vezes a pessoa ela recebe um tratamento. Né, se a causa for um medicamento, o médico ele vai orientar a retirar essa medicação. Se for um problema cardíaco, ele vai tentar corrigir isso. Se for, no caso de uma hipoglicemia, ele vai orientar a alimentação. A alimentação, né, doutor? Vai procurar também se existe algum histórico na família, se tem se já teve históricos anteriores também. Sim, né? E até aqueles que também têm a hipotensão, doutor, que a pressão cai bastante.
somente em ambientes também fechados, Fechados, quentes, né? Com uma vasodilatação. A pessoa acaba tendo uma fobia naquele presente momento, passando mal, né? E inclusive, doutor... E são casos comuns né? em pronto atendimento, pronto-socorro. Inclusive nos dias de hoje, um lugar muito movimentado, o metrô, cujo né? fluxo de pessoas é alto, como o próprio metrô, a tendência das pessoas passarem mal e serem vitimadas pela síncope é muito grande. Muito né, grande, atendo muita gente. Muita Metrô. gente, né? Acho que o metrô tá até no primeiro... na escala, né? Primeiro lugar que eu recebo bastante pessoas que teve episódios de síncope, né? No próprio metrô, né, doutor Valmir? Então, você que está nos acompanhando aí... Que já teve histórico na família, que já teve um histórico da própria pessoa, com algum episódio de síncope, é bom tá procurando o médico para poder avaliar e evitar até mesmo uma queda, uma fratura, algum problema maior, né? Maior, inclusive, doutor Valmir, abordando, né, o tema sobre a síncope, a pessoa que foi, né, por algumas vezes acometida pela síncope, ela fez o tratamento, né? Às vezes o tratamento que ela fez não ajudou. A necessidade também dessa pessoa estar procurando investigar a causa dessas crises, ela é muito grande, né, doutor? É importante. Vamos colocar um exemplo. A pessoa ela tem uma estenose, um problema de válvula aórtica. Ela tem, na verdade, uma saída reduzida da parte cardíaca. Do fluxo sanguíneo. Se ela praticar uma atividade física que vai necessitar de uma quantidade maior, ela vai ter uma síncope. Então, essa avaliação ela é muito importante também para orientar, para tratar o paciente. Tem uma arritmia, vai entrar com medicamento apropriado para evitar, claro, a arritmia e também os sintomas, como um deles, no caso, a própria síncope. E o médico também vai relatar se existe ou não algumas limitações. Você pode fazer isso ou não. É comum também a gente avaliar funcionários que trabalham em altura. Em altura, né? Então, uma pessoa que tem uma arritmia, que tem um problema cardíaco, ela não pode se expor estar se expondo trabalhar em altura, porque pode estar desencadeando uma síncope e ser um problema fatal. Né, doutor? Fatal. Ou uma sequela, enfim. Doutor, no caso da parte cardiológica da síncope, uma pessoa que procura, né, a cardiologia em si, qual o exame específico que pode estar avaliando e principalmente trazendo em si o diagnóstico para saber se o problema da síncope é cardíaco ou não? O eletrocardiograma ele é muito importante. Ele avalia a parte da arritmia, também pode estar sugerindo cardiopatia, hipertrofia, o ecodoppler colorido, que vai avaliar a parte morfológica, vai avaliar as válvulas cardíacas, e o Holter de 24 horas também é muito importante. Para avaliar a arritmia, atividades nas 24 horas. Isso, né, a frequência cardíaca. Sim. Então o eletro, o eco e o Holter são exames importantíssimos, fundamentais para avaliar a parte cardíaca. Então você que está nos acompanhando aí, através do programa Falando de Saúde, como um grande cardiologista, o Dr. Valmir Rigueira, ele está abordando aí e enfatizando também, né, os exames específicos que pela cardiologia pode estar indicando e principalmente apontando que a causa do fator da síncope
é cardíaca ou não. O eletrocardiograma, o eco. E também o Holter são exames fundamentais, né, doutor Valmir? Os exames de sangue, exames de imagem também a nível da parte do sistema nervoso central também são exames importantes. O exame de eletrocefalograma, ele ajuda, doutor? Ajuda a né? avaliar a parte da convulsão, da hiperatividade cerebral. Para saber se na realidade a pessoa está sendo acometida por uma questão de epilepsia convulsiva ou não convulsiva, né, doutor? A partir do momento que ela apresenta uma síncope, ela tem que ser investigada tanto a parte cerebral como a parte cardíaca, mas os dados, o histórico, a parte hereditária, os dados da pessoa que presenciou o desmaio são muito valiosos, são muito importantes para o diagnóstico, para o médico. Para o médico. Inclusive, doutor Valmir, entrando numa questão multidisciplinar, nós sabemos que até mesmo na parte da pneumologia, né, nós abordamos há alguns programas atrás a questão tematizada da bronquite. Né, e sabemos que a falta de oxigênio né, no sangue, quando a saturação baixa, né, a pessoa ela fica sem oxigênio no cérebro também, ela passa a ter essa insuficiência de oxigênio cerebral, podendo levar a uma síncope. A trombose pulmonar, né? Também, né, doutor Valmir? Pode levar sim. A síncope. O enfisema, né? Efizema também, né, doutor Valmir? Mas apresenta um enfisema, que já tem uma absorção diminuída do oxigênio na corrente sanguínea. Pratica uma atividade física ou pratica um esforço, provavelmente vai ter uma síncope. Então, mas isso avalia o grau, né? O grau do enfisema, o grau de uma possível obstrução, da cardiopatia, da estenose, a saturação da pessoa, né, doutor, para saber através do oxímetro quanto que ela está saturando. Sim. Né, lembrando aí a todos que estão nos assistindo o que é a saturação, o oxigênio no sangue, né, doutor? Inclusive a oxigenação até 94 é considerada boa, né, doutor? 93, quando a pessoa ela passa a saturar abaixo de 92, já começa a ter um alerta, uma preocupação, né, doutor? Tem que ser encaminhada a um pronto atendimento, a um pronto-socorro, para poder estar sendo avaliado qual a causa dessa queda da saturação do oxigênio no sangue, né? Inclusive, doutor Valmir, o cérebro ele trabalha diretamente oxigênio e a glicose. Caiu, ele... O cérebro, naquele presente momento, ele passa a ter essa percepção e para, né? E, inclusive, para aqueles que estão nos assistindo, os idosos, né, doutor, eles têm uma tendência a ter uma saturação baixa, né? Inclusive, uma pessoa idosa, às vezes que não pratica exercícios físicos, ela tem uma saturação entre 94, 93, 92 e isso pode ajudar na somatória de alguns outros diagnósticos o idoso a ter uma síncope, doutor, que inclusive nós já acompanhamos, né, e sabemos também de muitos casos, né, doutor, inclusive no consultório o doutor, né, atende muitas pessoas que já tiveram essa síncope no banheiro. E às vezes na madrugada vai ao banheiro, né, urinar, fazer as suas necessidades fisiológicas e acaba tendo uma síncope no banheiro. Uma estimulação cai no vagal, banheiro, né, doutor? Sim. E isso é normal, comum acontecer no banheiro, inclusive na madrugada, né, doutor? Pode acontecer sim. Porque a pressão ela cai. Tem um né? estímulo vagal que na verdade desencadeia aí uma diminuição da frequência, uma diminuição da pressão e faz com que ocorra uma redução do fluxo sanguíneo a nível cerebral. Então, para aqueles que estão aí nos acompanhando, o Dr. Valmir ele abordou aqui e trouxe uma síntese relacionada à síncope das pessoas idosas,
principalmente às vezes quando as pessoas se levantam na madrugada, dormindo para ir ao banheiro e às vezes desmaio, né? Há muitos casos de pessoas que acordaram após a crise de síncope com a cabeça machucada, com hematoma, né, doutor? E no momento e não se lembra do que aconteceu. Não se lembra do que aconteceu, né? E na realidade foi uma crise somada à síncope, né, doutor Valmir? É verdade. Uma possível, né, síncope. Né? Síncope. Então a necessidade da pessoa, a partir do momento que teve a síncope, ou passa a ter uma frequência de crises relacionada à síncope, procurar ajuda, né? Procurar ajuda para poder avaliar qual a causa. A causa. Sabendo a causa, ela pode prevenir, ela pode, na verdade, evitar futuros episódios, né? Sim. Inclusive, doutor Valmir, uma pessoa que tem problemas de arritmia, né? Problemas cardíacos, e às vezes ela é acometida pela síncope, ela pode se preocupar com essa síncope, ou seja, é um alerta para um possível infarto, para um possível derrame que seja. Ela tem uma arritmia, ela teve uma síncope, então provavelmente essa arritmia ela está descontrolada. Sim. Né? Então qual o procedimento? Tentar controlar essa arritmia. Sim. A síncope, a arritmia, ela se torna até mais importante, na verdade, assim, a nível de tratamento. Tem que tratar a causa, tratar a arritmia. Ou seja, se ela é tratada por um medicamento já pelo aí cardiologista. Tem os beta-bloqueadores, temos os antiarrítmicos, temos o uso dos marcapassos, o CDI, e no caso das indicações, você controlando essa arritmia, você vai evitar os episódios de síncope. É a mesma coisa, a pessoa tem uma hipoglicemia, ela é diabético, só que ela tem muitos episódios de queda de açúcar, né, devido à dieta, devido aos medicamentos. Essa hipoglicemia vai desencadear esse desmaio, essa perda súbita da consciência. Qual o melhor tratamento? Evitar a hipoglicemia. A pessoa tem uma estenose, um problema de válvula de um grau elevado, ou seja, o problema na saída do fluxo sanguíneo da parte cardíaca. Se ela entrar em atividade física, ela vai ter sintomas de... Qual o melhor tratamento? Claro, a parte cardiológica está tratando, mas ela não pode estar exercendo essas atividades. Né, doutor? Isso. Ter uma restrição. Então isso é muito importante para você estar prevenindo futuros episódios aí de síncope. A pessoa tem episódios idiopático, hereditário, ou de uma etiologia a esclarecer. Tem que tomar cuidado, dirigir ou nem dirigir, na verdade. Sim, né? Sim. Inclusive, né, doutor Valmir, há muitas pessoas que estão, né, na realidade, nesse porte. Hoje nós vemos que, inclusive, né, há pessoas que continuam trabalhando, tendo crises. Né? Eu fiz também a medicina do tráfego, né? Que faz a parte de avaliação médica para a CNH, a Carteira Nacional da Habilitação, ou a carteira de motorista. Teve um estudo na época, isso há muito tempo, que no Exército existia um número muito grande, ou até mesmo de benefícios, de pessoas que apresentavam uma crise, que tinha convulsões, epilepsias. E na CNH não tinha. Não batia. Porque na CNH a pessoa faz uma declaração dizendo que
declarando que nunca teve nenhuma crise convulsiva, ou se tem, faz o tratamento, aí tem que ter um relatório da parte neurológica, tudo. Então, o que acontece? Muitas pessoas mentem. Ou seja, o exame médico em si para liberação do CNH, eles não relatam que teve ou tontura, desmaio, síncope, convulsão, ou seja, tem alguma coisa? Não. Toma alguma coisa? Não. E aí teve um estudo que não era compatível com o histórico, com os dados do Exército, os dados da perícia, do afastamento, com os dados da CNH. Da CNH. E isso é algo importantíssimo. É importante, porque na realidade um motorista, né, como de ônibus, de transporte de passageiro, né, que tenha algum problema que possa causar a síncope, ele precisa ter o afastamento, né? Ou até mesmo crises convulsivas, né? Então tem todo um tratamento, tem todo um acompanhamento desses pacientes, né? Sim. E na realidade, Dr. Valmir, a pessoa que tem a síncope por uma vez, essa mesma pessoa, ela pode ter a síncope novamente? Ela pode ser novamente vitimada pela síncope? Sim, pode. No caso, depende do caso etiológico, né? Da etiologia. Ela tem uma diabetes, ela pode estar como posso dizer, ter uma probabilidade de ter uma hipoglicemia e desencadear uma síncope? Sim, né, pode sim. A não ser uma arritmia, a não ser que ela consiga corrigir a causa. Aí tudo bem. Aí a probabilidade dela ter um novo episódio é bem pequeno. Né? Bem pequeno. Então, né, a melhor coisa que se deve ser feita é procurar ajuda médica para poder estar identificando a causa e ser tratada essa causa. Assim você vai evitar futuros episódios de síncope. E o Falando de Saúde desta noite, que abordou um tema importantíssimo, né, que para muitos é um tema um pouco que é difícil de ser adotado e entendido, porque às vezes quando nós passamos, Dr. Valmir, a falar sobre a síncope, a maior parte da população entende a síncope como uma crise de epilepsia, de uma convulsão e até mesmo acerca de um mal súbito, um começo de infarto, quando na realidade não é um começo de infarto, né, doutor? Hoje nós sabemos que há muitas pessoas que acabam tomando um diagnóstico à frente do parecer médico e científico, né? É verdade. A pessoa, ela não está infartando, ela teve a crise de síncope, né? Por um momento, ela teve o desmaio, ela apagou, né? E há muitas questões cardiológicas, neurológicas, pneumológicas, vasculares, que podem ter causado isso, e a pessoa acaba se antecipando. É verdade. E inclusive, Dr. Valmir, para que nós venhamos fechar o programa desta noite, a pessoa que tem crises excessivas de ansiedade, como o próprio pânico, né? Porque no pânico a pessoa ela passa a ter, na realidade, uma grande descarga neurotransmissora de adrenalina para o organismo. O coração dela, né, ele acelera demais, ela tem uma grande crise de palpitação naquele ataque cardíaco. Taquicardia. E essa pessoa que tem essas crises repentinas de pânico, de ansiedade, ela pode ter a síncope também? Pode sim. Pode, né, doutor? Pode ser sim. Então, às vezes, né, há muitas pessoas que estão nos acompanhando, que você tem visto, e hoje
a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade tem se tornado uma das maiores causas psicológicas que se há diante de uma sociedade pós-moderna, né, doutor Valmir? Principalmente dentro das grandes metrópoles, né? Porque hoje a pessoa, ela fica presa ao trânsito, ela tenta pegar um ônibus, o ônibus está lotado, o transporte público não ajuda. A rotina já exige muito, né? É exaustiva, né? A fadiga, o cansaço. E aí ela, às vezes, acaba vendo alguém no meio da sua família, dentro da sua casa, acometida, né, por crises de ansiedade ou até mesmo de pânico, e às vezes vendo aquela pessoa tendo a crise de síndrome do pânico ou de transtorno de ansiedade, que tem a síncope, né, ou seja, desmaia, acha que é uma frescura, que aquilo lá não é algo que realmente está acontecendo, mas quando na realidade está acontecendo. E é um sintoma, na verdade, que tem que ser valorizado e tem que procurar uma ajuda médica para poder estar investigando, ser avaliado e ser tratado, né? Ser tratado. Devidamente tratado, né? Então, você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, o programa Falando de Saúde, tem, durante todas as quintas-feiras, levado esse entendimento, tirado todas as dúvidas e explanado a questão acerca do diagnóstico, do tratamento, também da prevenção e também os cuidados que nós devemos ter, né? Um programa de entretenimento, onde você tem uma consulta semanal aqui com o nosso querido amigo, companheiro, Dr. Valmir Higueira. Então, a pessoa, a partir do momento, Dr. Valmir, porque ela começa a ter crises de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, ela começa a ter as síncopes. Na realidade não é frescura, né? Não é frescura não. Então, aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, conhece alguém, né, que tem tido, na realidade, essas síncopes de desmaio, de desfalecimento, né, Dr. Valmir? Procure ajudar, acompanhá-la em uma consulta, levá-la ao pé do entendimento, ainda que não seja um diagnóstico cardíaco, ainda que não seja um diagnóstico neurológico, ainda que não seja um diagnóstico do sistema circulatório, pode ser psicológico, né, doutor? Pode ser psiquiátrico, mas com certeza, através do acompanhamento e do tratamento, isso tudo será avaliado, tratado e bem controlado, né? Bem controlado, né, doutor Sim, Valmir? sim. Inclusive, você que está nos acompanhando, Falando de Saúde vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, o nosso querido amigo Dr. Valmir Higueira, que tem atendido a todos de segunda a sextas-feiras, das 8 até as 22 horas, e aos sábados, Dr. Valmir, das 8 até as 18 horas. Até as 18 horas, aqui na Clínica Médica da Vila Alpina, que é PA também, pronto atendimento. Você que precisa de um cardiologista de emergência, esteja passando aqui na Clínica Médica da Vila Alpina, o Dr. Valmir Higueira, ele fica de plantão até as 22 horas de segunda a sexta e aos sábados até as 18 horas. A Clínica Médica da Vila Alpina, que fica na Rua Costa Baus, número 505, na Vila Alpina, Zona Leste de São Paulo, e também na Clínica Médica da Vila Matilde, onde o doutor também dá assessoria, ao lado do Dr. Wagner, né, Dr. Valmir, e faz o atendimento lá para a comunidade, né? E o atendimento é das 8 até as 17 horas, de segunda a sábado. Das 8 até as 17 horas. E você está convidado a estar passando aí com uma consulta, mais de 40 especialistas aqui na Clínica Médica da Vila Alpina e também na Clínica Médica da Vila Matilde. Suas considerações finais, doutor Valmir? Boa noite, muito obrigado pela participação.
E se cuide, faça seus exames preventivos para evitar aí problemas, né, de Isso, saúde. Tendo uma vida mais calma, né, doutor? Controlada, controlando os nervos, e através disso você terá uma vida de qualidade. Deus abençoe a todos, até o próximo programa, fiquem todos com Deus, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.